quero analisar com os irmãos quase que uma biografia, mas é uma história curta, porém de grandes instruções que traz muitas lições para nós. Você que trouxe aqui, vamos abrir e ler melhor Lucas, capítulo 19, e os versos de uma vez. Esta história me encanta, traz lições poderosas para a nossa vida. Desde a infância eu ouço essa história. Na escola sabatina, dos infantis, lá na roça, na casa de meus pais, e às vezes na casa dos meus tios, eram mais ou menos 3 quilômetros por mês, uns 2 quilômetros, da nossa casa até a casa da irmã do meu pai. Então nós tínhamos que atravessar um riozinho chamado Ribeira, uma pinguela. Papai cortou uma árvore e ela caiu assim. A gente atravessava essa árvore, né? Pinguela, e aí ia a casa dos meus tios. Tinha os primos, e a minha tia era contadora de história. Ela já está em memória, meu pai também já faleceu. Tia Áurea, né? Ela contava as histórias da Bíblia. Meu pai, todas as sextas-feiras à noite, depois do pôr do sol, nós sentávamos ao redor da mesa, uma sala não grande, uma mesa mais ou menos pequena, e ele ali contava as histórias da Bíblia. Então, eu me lembro que às vezes ele dizia assim: pai, conta a história de Zaqueu. Pai, conta a história de Pedro. Então ele narrava tudo que a Bíblia diz sobre Pedro, tudo que a Bíblia diz sobre Zaqueu, sobre Paulo, José do Egito, né? O José, como eu amava essa história até hoje. Eu amo essas histórias da Bíblia, elas trazem grandes lições poderosas para nós. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra está aberta. Agora nós vamos meditar na vida de Zaqueu. Toma-nos em tuas mãos, que o Espírito Santo que motivou Zaqueu a buscar Jesus possa nos motivar também a buscar Jesus, estar com Ele, caminhar com Ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, na minha versão aqui, eu leio assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava. Em algumas versões falam numa figueira, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jericó, na época de Jesus, era uma cidade muito bonita,
então, foi logo que ele ressuscitou Lázaro, ele foi passando por aí. E então, a cidade de Jericó, ela trazia muita beleza, muito bela. Tinha aquelas paredões, assim, de rochas calcárias, meio esverdeadas, né? Então era muito bonito aquele cenário, aquela colina e aquelas rochas todas ali que todos contemplavam. E então nesta cidade moravam também muitas pessoas em diversos lugares. Moravam ali sacerdotes, porque era uma cidade comercialmente rica, poderosa. Moravam ali os romanos, soldados romanos, estrangeiros passavam por ali para comercializar. E acontecia que também tinha ali alfândega. E o Zaqueu também morava. E a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele se enriqueceu não com muita justiça. Ele se enriqueceu injustamente. E ele era chefe dos publicanos. Apesar de ser judeu, trabalhava para os romanos. E então ele, como chefe dos publicanos, ele ganhava do que ele cobrava, e do que ele cobrava a mais, e ele ganhava também porcentagem dos demais publicanos, porque ele era o chefe. Então, com isso, ele ficou muito rico. E ali, nessa situação, Jericó, logo perto do Jordão, que ali atravessou os israelitas, eles atravessaram com Josué. Então Jericó estava perto do Jordão. E João Batista estava pregando no Jordão e batizando as pessoas lá no Rio Jordão. E muitas pessoas iam até João Batista. E João Batista pregava sobre o arrependimento. E quando os grupos de pessoas se aproximavam de João Batista, perguntavam: o que devemos fazer? E Zaqueu estava entre os publicanos e que disseram: e nós, o que devemos fazer? João Batista disse: não come além do necessário. Não come além do necessário. E aquilo tocou o coração de Zaqueu. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Zaqueu. Antes mesmo dele encontrar Jesus, ele já começou a distribuir seus bens para os pobres. Antes mesmo. E é interessante observar que o relato bíblico não traz todos os detalhes, mas no livro Desejado das Nações, a página, a versão mais antiga, página 552 a 555, é um itinerário com detalhes, coisa mais linda sobre a vida de Jesus. Então Zaqueu agora, ele ouviu falar de Jesus, porque João Batista falava também que ele não era o Messias, mas ele veio preparar o caminho para o Messias. E quem é esse Messias? Então, como um bom judeu, ele era estudioso